As bactérias e a sua importância no saneamento e meio ambiente. Este trabalho será apresentado por Ana Hoffmann, Bruna Santos e Heloísa Souza. Os temas que abordaremos a seguir serão as bactérias e o meio ambiente, o tratamento de efluentes, a descontaminação de ambientes, tratamento de resíduos e a biodigestão. Trataremos, assim, sobre a importância das bactérias para o meio ambiente. As bactérias e o meio ambiente. As bactérias estão em todos os tipos de habitat. Por causa de sua capacidade de adaptação, sobrevivem em muitos ambientes que não sustentam outras formas de vida. Elas são encontradas nas mais baixas temperaturas da Antártida, em águas ferventes de fontes naturais quentes e até mesmo nas profundezas escuras dos oceanos. Algumas são anaeróbias obrigatórias, só sobrevivem na ausência de oxigênio, enquanto outras são anaeróbias facultativas, isso é, vivem tanto na presença de oxigênio como em sua ausência. Elas estão em toda parte. O número de bactérias que vivem dentro do corpo humano, em especial dentro do trato digestivo e da pele, é mais alto que o número das células que o constituem. A explicação é do professor Luiz Trabulsi, bacteriologista e médico do Instituto Butantan em São Paulo. Ele diz que a variedade de bactérias no mundo é tão grande que só se conhece 50% delas. Pode-se afirmar que sem elas a vida como conhecemos seria impossível. As bactérias nos ajudaram ao longo da evolução a criar um sistema imunológico eficiente. Prova disso é que a administração de lactobacilos em animais promove o desenvolvimento de anticorpos e ativa as células de defesa do organismo, os linfócitos. Acredita-se que as bactérias do tipo lactobacilos têm o mesmo efeito nos seres humanos. As bactérias não são somente organismos causadores de doenças. Além de serem fundamentais para a manutenção da vida, as bactérias têm um importante papel de atuação na área de saneamento e de meio ambiente. Elas contribuem muito para melhorar a qualidade ambiental e de vida de diversas espécies. As bactérias realizam a decomposição da matéria orgânica do solo e dos oceanos, como restos de alimentos e de animais, e elas são responsáveis pela liberação de elementos indispensáveis à vida. O que nem todo mundo sabe é que algumas dessas bactérias ajudam as plantas a se nutrirem, pois transformam o nitrogênio em amônio e nitratos, que podem ser absorvidos pelas plantas e reorganizados para formar aminoácidos e ácidos nucleicos, que contribuem para a formação do DNA. Há algum tempo, também se estuda a importância das bactérias no controle biológico de pragas. Um exemplo é a utilização de um gênero de bactérias que, ao ser inserido nas lavouras, ataca o organismo das larvas, impedindo a formação de alguns insetos. É o que chamamos de controle biológico ou natural. As bactérias também são utilizadas para a limpeza da água e dos ambientes contaminados por resíduos químicos, como pesticidas, petróleo e substâncias radioativas. Um exemplo simples é a utilização de microbactérias no tratamento de esgoto. Pesquisas revelam também a importância ecológica das bactérias para o clima. Segundo alguns cientistas da Universidade Estadual da Louisiana, há evidências de que as bactérias estão entre as minúsculas partículas que formam as nuvens, que precipitam em forma de chuva ou neve. E por último, também há uso de bactérias na biotecnologia. Algumas espécies são imprescindíveis nas pesquisas que envolvem modificações genéticas, pois elas auxiliam no transporte dos genes para o genoma do indivíduo modificado em laboratório. Mesmo invisíveis a olho nu, as bactérias são os organismos vivos mais importantes para a manutenção da vida. Até mesmo o nosso corpo depende delas para a quebra de enzimas e absorção de nutrientes. Estes organismos também são muito importantes em estações de tratamento de esgoto, onde as bactérias convertem a matéria orgânica em produtos que podem ser empregados posteriormente como fertilizantes. E em aterros sanitários também, situação na qual algumas bactérias anaeróbicas são capazes de degradar a matéria orgânica e liberar gás metano, este que pode ser aproveitado como combustível. O tratamento de efluentes. No Brasil, atitudes que não são pautadas na sustentabilidade podem ser caracterizadas como crimes ambientais de acordo com algumas legislações. O descarte incorreto dos efluentes, sejam eles domésticos ou industriais, trazem prejuízos para o solo, para a água e para o meio ambiente como um todo. Um ambiente poluído gera prejuízos à saúde e podem influenciar na rotina das pessoas por causa de doenças geradas pelo esgoto. Além disso, as empresas podem também perder financiamentos, pois tem se exigido licenciamento ambiental para projetos financiados, além de princípios de responsabilidade socioambiental na execução de obras.
E a população está cada vez mais preocupada com a responsabilidade ambiental do governo e das empresas. Com isso, muito se busca saber sobre esse tipo de ação sustentável. O tratamento biológico é uma das alternativas mais econômicas e eficientes para a degradação da matéria orgânica de efluentes biodegradáveis. Nesse processo, ocorre a ação de agentes biológicos como bactérias, protozoários e algas. São muitas etapas no tratamento de efluente, e a cada uma dessas etapas exigem determinado controle e parâmetros a serem atingidos. O tratamento biológico tem crescido bastante nos últimos tempos. Isso porque o próprio efluente fornece uma grande variedade de bactérias e protozoários que podem compor a cultura de microbiais mistas que processam os poluentes orgânicos. Mesmo assim, o tratamento biológico exige um maior controle de todo o processo, como o controle de vazão, de recirculação e o fornecimento de oxigênio. Essa degradação pode ocorrer por meio de tratamento biológico aeróbio e anaeróbio. No aeróbio temos as vantagens: maior rendimento, pois alcança maiores taxas de remoção da matéria orgânica, riscos reduzidos de emissões de odor e maior capacidade de absorver substâncias mais difíceis de serem degradadas. E a desvantagem é: o sistema necessita de extensa área para a implantação. No anaeróbio, temos as vantagens: mecanização reduzida e baixo consumo energético, trata efluentes com altas concentrações de substâncias orgânicas. E as desvantagens são: necessidade de temperatura relativamente alta, efluentes diluídos podem não produzir metano suficiente para o aquecimento e possui lenta taxa de crescimento das bactérias produtoras de metano. Há também a aplicação das bactérias no tratamento de chorume, gerados em aterros sanitários, onde o tratamento biológico remove a matéria orgânica dissolvida e a transforma em sólidos sedimentáveis, flocos biológicos e gases. Descontaminação de ambientes. A importância de descontaminar ambientes. A biorremediação no processo de descontaminação de ambientes. Comparada a outros métodos físicos e químicos, a biorremediação se destaca por otimizar processos que já ocorrem naturalmente. É utilizado tanto no tratamento de efluentes quanto na descontaminação de ambientes. Baseado nas bactérias do bem, esse método é aplicado há mais de 20 anos no mundo e hoje se expande no país devido ao crescimento do mercado de combustíveis e à necessidade de reduzir custos com depósito em aterros especiais para resíduos perigosos. Com a Resolução CONAMA 273, de 2000, que obriga os postos de combustível a construir tanques subterrâneos mais seguros contra vazamentos, é maior a retirada de solos para aplicação da tecnologia. Os micro-organismos presentes nas áreas contaminadas são resistentes às condições alteradas pelos poluentes, e muitas das espécies têm mecanismos para transformar ou incorporar o contaminante. A contaminação por petróleo, metais pesados, agrotóxicos, esgoto e outros resíduos também pode ser revertida com a aplicação dessa técnica versátil e muitas vezes mais barata e ecologicamente sustentável do que as técnicas tradicionais. Técnicas de biorremediação. A técnica in situ é o tratamento do material contaminado no próprio local, ou seja, não é necessário transportar o material. Tem como vantagem o baixo custo e a possibilidade de tratamento de grandes áreas. No entanto, o tratamento é mais lento. Na biorremediação in situ, o tratamento do material contaminado ocorre no local diferente de sua origem. Nesse caso, ela é utilizada quando há risco de propagar rapidamente a contaminação. Aqui temos algumas técnicas de biorremediação. São elas: atenuação natural, bioaumentação, bioestimulação, land farm e bioventilação, que são técnicas in situ. Já a compostagem e bioreator são técnicas ex situ. Na atenuação natural, também conhecida como biorremediação passiva ou intrínseca, ocorre uma lenta descontaminação, sendo necessário monitoramento do local por um longo período. Na bioaumentação, são utilizados micro-organismos com alto potencial de degradação dos agentes contaminantes. Essa técnica é utilizada quando o local apresenta grande deterioração. Bioestimulação. Estimula-se as atividades dos micro-organismos ao se adicionar nutrientes orgânicos e inorgânicos no local degradado. Land farming. A aplicação periódica de resíduo oleoso com alta concentração de carbono orgânico no local degradado. Bioventilação.
ocorre a inserção de ar no meio, para estimular a atividade aeróbica dos micro-organismos. Já a técnica de compostagem é utilizada para o tratamento do solo contaminado. Geralmente, o solo é removido no local e colocado em forma de pilhas, e os micro-organismos vão transformar a poluição em matéria orgânica, gás carbônico e água. Bioreator. São utilizados grandes tanques fechados, onde se coloca o solo contaminado e mistura-se com água. Cerca de 10 a 40% dos resíduos sólidos são suspensos, sendo aerados através do sistema de rotação. Tratamento biológico de resíduos. O tratamento biológico de resíduos, ele é basicamente os processos que promovem a decomposição dos resíduos em substâncias mais simples. Quando o processo de degradação biológica ele ocorre na presença suficiente de oxigênio, a gente chama de compostagem. Quando o processo ele ocorre na ausência de oxigênio, a gente denomina de biodigestão anaeróbica. A compostagem de resíduos ela é um processo natural de tratamento de resíduos orgânicos urbanos, industrial, agropecuário, através da atividade de micro-organismos aeróbios presentes nos próprios resíduos. Este processo ele é capaz de degradar e estabilizar a carga orgânica de materiais como bagaços, cascas de frutas, cascas de legumes, cinzas, casca de eucalipto, entre outros. O processo de compostagem ele é dividido em 5 fases. Na primeira fase, tem a análise dos resíduos para saber a matéria-prima e o que gerou ele. Já na segunda fase, os materiais eles são colocados em ordem nas leiras, onde o material ele é revolvido com máquinas, o que garante a aeração e, por consequência disso, o desenvolvimento dos micro-organismos aeróbios que vão digerir e transformar os resíduos. A intensa atividade microbiana gera altas temperaturas, o que acaba higienizando a massa na compostagem e elimina os patógenos. Na terceira fase, o composto ele fica no mínimo 25 dias sob revolvimento diário, exposto a temperaturas médias de até 55 graus. Nessa etapa, a umidade da massa em compostagem ela é reduzida a no máximo 40%. Aí temos a quarta fase, onde temos o empilhamento do composto. Depois dos 25 dias do revolvimento, o composto ele acaba sendo empilhado na área de estocagem, onde as temperaturas médias elas atingem até 65 graus. Após ficar no mínimo uns 30 dias empilhado, o composto ele já está totalmente higienizado e disponível para comercialização. E por fim, o composto ele já é um fertilizante orgânico e pode ser comercializado. Agora eu vou falar sobre a biodigestão. A biodigestão ela é um processo fermentativo bem parecido com a compostagem, mas ela é totalmente anaeróbica, ou seja, ela não tem presença alguma de oxigênio. Ela tem como subproduto o biogás e o biofertilizante, que pode ser aproveitado. A biodigestão ela estabiliza os resíduos sólidos, transformando eles em compostos simples. E é realizado por bactérias. Aqui do lado tem uma imagem mostrando como funciona no biodigestor. Primeiro aqui a gente tem um rapazinho jogando os compostos, os resíduos na verdade, no funil e vai direto para o tanque. O tanque ele armazena até 12 litros por dia. Aí aqui no tanque as bactérias elas digerem o lixo orgânico e produz o biogás. Assim que o biogás ele acumula, ele vai direto por um sistema de encanação para o fogão. E, por outro lado da encanação, a gente tem o biofertilizante. As fases de decomposição por biodigestão: a hidrólise, a acidogênese, a acetogênese e a metanogênese. Na hidrólise, as ligações moleculares complexas, que são os polímeros, como os carboidratos, proteínas, as gorduras, elas são quebradas por algumas enzimas e dão origem aos compostos orgânicos simples, que são os monômeros, como os aminoácidos, os açúcares, enfim. Já na segunda, que é a acidogênese, essas substâncias resultantes da primeira fase, que é a hidrólise, elas são transformadas pelas bactérias fermentativas em ácido propanóico, ácido butanóico
e ácido láctico e os álcoois, assim como o hidrogênio e o gás carbônico. Já na terceira fase, o material resultante da segunda é transformado em ácido etanóico, hidrogênio e gás carbônico pelas bactérias acetogênicas. Essa é uma das fases mais delicadinhas assim do processo, porque é necessário manter o equilíbrio para que a quantidade de hidrogênio gerado ele seja consumido pelas bactérias responsáveis pela metanogênese. A metanogênese ela ocorre por diferentes grupos de bactéria, basicamente através de duas reações. Na primeira reação ocorre a geração de metano e gás carbônico, que é derivado do ácido acético, e na segunda, o hidrogênio e o gás carbônico dão origem ao metano e à água. O mundo depois de nós tem que ser melhor do que o nosso, porque caminhamos sobre ele. Rock Schneider. É isso. Muito obrigado, galerinha,